Maria, salve José. Eu acho que todos estão percebendo a situação trágica que estamos enfrentando, que estamos vivenciando, como está uma calamidade na questão da saúde, como cada dia tem piorado e se agravado mais a questão da economia. Em todos os campos é possível perceber mudanças, e mudanças terríveis, e mudanças complicadas. E a tendência é que essas mudanças se intensifiquem, se agravem, piorem, que cada vez enfrentemos uma situação mais caótica. E por que eu digo isso? Porque as medidas que estão sendo tomadas são medidas ineficazes, pelo contrário, são medidas que estão piorando a situação. O que eu quero dizer com isso? Temos uma situação, um problema no Brasil e no mundo inteiro. E como estão lidando com essa situação? De um modo totalmente errado, depositando todas as esperanças nos meios humanos, meios frágeis, meios falhos. Então, muitos têm esperança que a situação vai melhorar, né? Que daqui a algumas semanas, depois que passar, né, o pico, as coisas vão normalizar. Muitos têm esperança somente, né, naquela picadinha, né, como se isso fosse salvadora, né, de toda a pátria, do mundo. Não é. Os caminhos utilizados, né, já estamos enfrentando essa situação há mais de um ano. E durante esse mais de um ano, estamos repetindo os mesmos erros. E piorando a situação, e piorando. Por que eu digo isso? Porque o homem acha que tem todas as forças em suas mãos e todos os meios de resolver tudo isso. O homem está tomando as decisões, os homens têm tomado as decisões erradas pela uma segunda vez. Se não bastasse o ano passado, principalmente na Semana Santa, uma semana essencial para nós católicos, fecharmos as igrejas, fecharmos a missa, o acesso à Eucaristia, agora estão sendo repetidos os mesmos erros. E por que eu digo isso? Porque isso que estão percebendo como um problema, estão humanamente pensando só por meio da razão e fechando tudo, pensando que dessa forma vai resolver, não vai. Fizeram isso ano passado e não resolveu em nada. E novamente estão fazendo as mesmas coisas. Que tristeza, quantas igrejas fechadas na festa de São José, no ano de São José, quantas igrejas fechadas na Semana Santa, que vão sendo fechadas durante a Páscoa, na festa da Misericórdia. Que tristeza. Aliás, qualquer igreja fechada, em qualquer época, já é terrível, ainda mais nesses tempos. Que falta de fé, que apostasia, que tristeza. Pensando que desse jeito estão ajudando, mas pelo contrário, estão agravando ainda mais a situação. A Eucaristia não é a doença, é a saúde. É da onde viria a saúde. Antigamente, o que era feito nos casos de maior peste, de mais doenças, de maiores calamidades? Se recorria à Eucaristia. Se recorria à Eucaristia. A Eucaristia é o próprio Jesus. É o próprio Jesus, é o corpo, o sangue, a alma e a divindade de Jesus Cristo que está lá. Nós temos o próprio Jesus. Temos Deus perto de nós. Deus que se fez prisioneiro por nosso amor, que está lá. Nós fechamos as portas para Ele. Nós temos um problema que humanamente já faz um ano que ninguém consegue dar um jeito. Temos Deus aqui do lado. O que nós fazemos? Fechamos a porta para Deus e falando, não, vamos tentar resolver. Durante um ano tentou-se, não conseguiu. Agora novamente fecha-se as portas para Deus e vamos tentar. Que falta de fé, que apostasia. E quanto mais se faz isso, quanto mais se fecha as portas, quanto mais se fecha, né, a presença de Jesus, piores as coisas ficam. Por quê? Porque nós estamos vendo o mal ganhar muita força. O demônio, o quanto ele não deve estar se alegrando com essa situação, com todas as igrejas fechadas, com a diminuição das missas, com a diminuição das comunhões, o quanto o demônio não deve estar alegre, feliz, contente com tudo isso. Quanto e quantas graças não estão sendo deixadas de ser derramadas sobre o mundo. Olha só o que diz Santo Inácio de Antioquia. Santo Inácio, grande santo, ele diz:
esforçai-vos para vos reunir mais frequentemente para celebrar a Eucaristia, pois, quando realizar essas frequentes reuniões da Eucaristia, são aniquiladas as forças de Satanás. Ou seja, quanto mais reuniões eucarísticas existem, mais Satanás, os demônios perdem força. E agora vejamos o efeito contrário. Se quanto mais reuniões eucarísticas acontecem, mais o demônio perde força, o que acontece se essas reuniões deixarem de se tornarem comum, se escassearem? Quanto menos reuniões eucarísticas, mais o demônio ganha força, mais o demônio cresce a sua ação no mundo. E é isso que está acontecendo, porque cada vez as coisas vão piorando. Ah, surge uma nova cepa. Ah, acontece tal coisa. Ah, problema da economia. Por quê? Porque o demônio está ganhando força. E por que está ganhando força? Porque são fechadas as igrejas. Porque são diminuídas as eucaristias. Nós não temos noção do que é a Eucaristia. Porque nós sabemos quando virá o anticristo. Qual que é o grande sinal que o anticristo chegou? Quando as missas públicas forem canceladas, suspensas, a abominação da desolação que fala no livro do profeta Daniel. Quando acabarem as missas públicas, sabemos que chegou o anticristo. E olha só como tudo isso é um ensaio. Se as missas já estão acabando provisoriamente, temporariamente, isso era algo inimaginável. Se pegasse o ano de 2015, 2016 e falássemos, olha, em todo mundo, durante a Semana Santa não vai ter missa. A gente falaria, loucura, como no mundo inteiro não vai acabar, vão acabar as missas? Se falasse em 2010, olha, o tempo do anticristo é quando não tiver mais missas públicas, a gente pensaria, nossa, impossível, como isso vai acontecer? Como vão conseguir acabar com as missas do mundo inteiro? Olha só um sinal, um negocinho assim, ó, pronto. Missas no mundo inteiro. Praticamente no mundo inteiro as missas já quase todas suspensas, temporariamente, né, fechadas as igrejas, as comunhões. Então isso é tudo uma preparação para o tempo do anticristo. Por quê? Porque quando são fechadas essas igrejas, as graças deixam de ser derramadas. E o que acontece? A presença de Deus se torna cada vez mais fraca. As almas cada vez se tornam mais fracas e vão cada vez mais, né? Aquelas almas poucas que existiam, que sobravam, vão se tornando cada vez mais presas fáceis ao demônio. O que vai acontecendo? Cada vez mais o mundo vai tudo se escurecendo. Cada vez mais a ação de Deus vai se tornando mais fraca, mais limitada. E o que vai acontecer? Vai se preparando o terreno para o anticristo. É esse fechamento das igrejas. A gente está achando ruim agora, só está preparando o terreno para Satanás agir, para preparar o terreno para o anticristo. E as pessoas achando bonito, católicos falando, não, tem que se submeter. Duvido que o Padre Pio faria isso. Duvido que os santos antigamente, eles tinham essas pragas acontecendo, eles iam de encontro. Podia ter a peste negra, que é algo muito mais terrível. Os sacerdotes de antigamente iam lá com os doentes a administrar os sacramentos. Não se fechavam as igrejas. Quando tinha esse tipo de situação, faziam procissões públicas. Marie Julie, grande mística, uma das maiores místicas da história da igreja, diz que deveriam ser feitas procissões públicas. Procissões com São Bento. São Bento, que é contra todo tipo de pragas, pestes. Procissões públicas com São Bento. Nossa Senhora em Fátima, né, pedia procissões com a imagem de Nossa Senhora e de São José. E isso deveria estar sendo feito. Igrejas abertas, aumentando o número de missas. Então, está tendo toda essa situação? Tem que higienizar, tem que fazer isso? Tudo bem, podemos fazer, devemos fazer. Mas aumente o número de missas, coloque 5, 10 missas durante o dia. Imagina como isso ia frear o ataque do demônio, como isso ia irritá-lo. Né? Então, tudo bem, tem que diminuir o número de pessoas, distanciamento, tudo mais, ok, mas vamos fazer 10 missas. Não precisa ter canto, não precisa ter homilia, não precisa ter nada. Nada. A missa é rapidíssima, coisa missa de 20, 30 minutos, pronto. Imagine, né, 10 missas sendo celebradas em cada igreja. Imagine aumentar o número de missas, o quanto Deus ia conseguir intervir, quanto a Eucaristia, que é o próprio Jesus, não ia intervir, ia conseguir diminuir as ações do demônio. Como isso sim ia ser um meio de deter
toda essa situação caótica que estamos vivendo. Porque, como Santa Margarida Maria Alacoque diz, nós não saberíamos dar maior alegria ao nosso inimigo, o demônio, do que nos afastando de Jesus. Porque assim, o demônio tira o poder que Jesus tem sobre nós. Então, que alegria nós damos para o demônio fechando as igrejas? Nós tiramos o poder de Deus. Mas se fizéssemos o contrário, se nós fizéssemos o contrário, se aumentássemos as missas, deixássemos as igrejas abertas, aumentássemos as adorações, fizéssemos vigília, dias inteiros de vigília, quanto isso não ia diminuir o poder do demônio, o quanto isso não ia alegrar Jesus, nos colocando com fé. Porque essa apostasia, é apostasia. O que é apostasia? Você diz que acredita, mas não acredita verdadeiramente. Não, é Jesus que está lá, mas olha, na hora do vamos ver, a pessoa não acredita de fato. Não, mas olha, é melhor, Jesus vai ficar lá, Jesus vai entender. Jesus está lá de fato e é Jesus o remédio. Jesus é a cura. Jesus é a cura. Devemos acreditar nele, recorrer a ele. Só ele poderia interceder, só ele pode interceder. Então, o que nós deveríamos fazer? Está recorrendo a ele. Porque esse tempo da apostasia é o que vai preparar o anticristo. É o que vai preparar os 3 dias de escuridão. Quando foram perguntados para os místicos o que vai fazer que cause os 3 dias de escuridão, a apostasia. É o que nós estamos vivendo. O que nós estamos vivendo é o tempo do anticristo. É a preparação do anticristo, é a preparação dos 3 dias de escuridão. Deveríamos fazer o contrário, porque a Eucaristia é tudo. Ele é o segredo. Jesus Eucarístico é o segredo. São Vicente Ferrer fala, há mais proveito na Eucaristia do que em uma semana de jejum e pão e água. Então, por mais que nós façamos agora, se eu passar a partir de agora minha vida inteira jejuando a pão e água, nunca mais colocar outro alimento na boca a não ser pão e água, isso não equivale a vida inteira minha. Eu vivo até 200 anos só de pão e água. Isso não equivale a uma Eucaristia. Por quê? Jejum e pão e água é a força humana minha. A Eucaristia é o próprio Jesus. Sabendo que a Eucaristia é o Jesus, por isso que o Padre Pio falava, se nós soubéssemos o valor da Santa Missa, seria preciso guardas nas portas da igreja. Se as pessoas realmente acreditassem em Jesus, nunca iam permitir que as igrejas fossem fechadas. Nunca iam permitir que uma igreja fosse fechada. Pelo contrário, se as pessoas soubessem o que é a Eucaristia e que Jesus está lá, teríamos filas e mais filas nas igrejas, fazendo adoração, querendo comunhão, fazendo as procissões eucarísticas, clamando, louvando, adorando, bendizendo, se as pessoas soubessem. Mas as pessoas não sabem. Por isso as igrejas estão fechadas. Por isso os demônios estão ganhando força. Por isso o terreno está preparado para o anticristo. Por isso os 3 dias de escuridão cada vez se aproximam mais. Então, diante de tudo isso, devemos dar valor à Eucaristia. A Eucaristia é o remédio que nós possamos aproveitar, fazer o máximo para conseguirmos missas, para conseguirmos pressionar a ter igrejas abertas, a fazer o que estiver ao nosso alcance. Você tem grupo, faça as procissões, rezem diante das igrejas, peçam, façam abaixo-assinado, clamem para que tenhamos as igrejas abertas, para que tenhamos missas, para que tenhamos comunhões, fazer procissões, porque só desse jeito podemos conter o avanço do mal. Que Nossa Senhora e São José nos ajudem. Eles, os maiores adoradores, nos ajudem a ser também adoradores de Jesus. E aumentando nossa devoção a Nossa Senhora e São José, cada vez vamos ser maiores adoradores da Eucaristia, porque esse é a única saída, a Eucaristia. Peço para que você, se você concorda com isso, compartilhe o vídeo. As pessoas não têm noção da Eucaristia e as pessoas não têm noção o quanto é perigoso, o quanto é uma situação de preparação, de ensaio de Satanás para conseguir os seus grandes planos. Então, as pessoas não têm noção de quanto é perigoso fechar as igrejas, de quanto é perigoso se afastar da Eucaristia. Que nós possamos mostrar, cada vez termos mais almas eucarísticas, cada vez maior número de comunhões, cada vez maior número de adorações, porque só desse jeito podemos nos opor ao inimigo que cada vez está ganhando mais força. Salve Maria, salve José.